Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos falar então um pouquinho sobre matrizes, vamos introduzir aí esse assunto, né? Haja visto que matrizes são tabelas, como por exemplo aquela que você tem lá suas notas, o boletim escolar, por exemplo, relacionando aqui os primeiro, segundo e terceiro trimestre e algumas das matérias, matemática, português, química e geografia. Ok? Nesse caso então, esse tipo de tabela, quando você tem números nessa tabela, a gente pode representar isso como sendo nada mais nada menos do que uma matriz. Então matrizes na sua essência são tabelas de números, aonde no caso para você descrever essa matriz você vai dizer quantas linhas e quantas colunas essa matriz possui. Então quando ele perguntar para você de que tipo seria esta matriz? Muito bem, no caso então, já que ela possui 4 linhas e 3 colunas, a gente diz então que essa é uma matriz do tipo 4 por 3, ok? E no caso então, quando ele perguntar um elemento dessa matriz, ele vai dizer qual a linha e qual a coluna nessa ordem aonde esse elemento estará localizado. Então, por exemplo, se eu quero saber o elemento 4,2 dessa matriz, aonde eu vou procurar? Isso, na quarta linha e na segunda coluna. Ok? Então, sempre nessa ordem, dados dois números, o primeiro representando a linha e o segundo a coluna na qual ele está localizado. Então esse elemento aqui, né, quarta linha, segunda coluna, seria a nota 3,5 que ele tirou em geografia, ok? Muito bem, então toda vez que você vai representar tanto a matriz quanto qualquer elemento dessa matriz, você descreve a linha primeiramente e depois a coluna aonde ele está localizado, ok? Então geralmente a gente representa a linha pela letra I e no caso a coluna pela letra J. Então no caso aí a matriz vai ter I linhas e J colunas, tudo bem? Muito comum então é você ter que construir uma matriz a partir das linhas e das colunas que ela possui através de uma lei de formação, como aqui por exemplo. Ele diz que quando o número da linha é igual ao da coluna, I é igual a J, o valor então desse número será 2 vezes o da linha. E quando esse número da linha for diferente do da coluna, vai ser então a diferença desses valores. Então vamos lá, ele quer que você construa uma matriz 3 por 3, ou seja, uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Quem seriam os elementos dessa matriz? Então seriam no caso aí o 1, 1, 2, 1, 3. No caso o A, 2, 1, 2, 2, 2, 3. E os elementos A, 3, 1, 3, 2 e 3, 3, ok? Muito bem, então esses que possuem o número da linha igual ao da coluna, onde eles estão? Sim, eles serão esses elementos aqui, o A11, o A22 e o A33, aquilo que a gente chama de diagonal da nossa matriz, ok? Então, nesse caso, desses elementozinhos, no caso, então, o valor deles vai ser igual ao dobro do número da linha aonde ele está situado. Então, por exemplo, se esse aqui está na primeira linha, o A11, nesse caso, então, ele vai valer quanto? Isso, ele vai valer o dobro de 1, no caso, ele vale 2. No caso, o A22 vai ser o dobro da segunda linha, ele vale 4. E no caso, o A33 vai valer o dobro da terceira linha, 2 vezes 3, ele vale 6, ok? Deu para entender? No caso, então, esses aqui que estão na diagonal. Já os outros, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então,
o número da linha menos o da coluna. Então, por exemplo, o A12 eu vou fazer 1 menos 2, eu vou achar menos 1. Aqui o A13 eu vou fazer 1 menos 3, eu vou achar menos 2. O A21 eu vou fazer 2 menos 1, isso dá 1. O A23, 2 menos 3, menos 1. O A31 vai ficar 3 menos 1, 2. E o A32, 3 menos 2, valendo 1. Então aí os elementos da matriz 3×3. Ok? Muito bem, vamos ver então questão de prova anterior aí da SpaceX. Ele diz então assim, a soma dos elementos da segunda linha da matriz 4×3, aonde a matriz 4×3, os elementos vão ser formados a partir dessa lei de formação. Então cada elemento vai ser 3i menos 2j, quando o número da linha é igual ou maior ao da coluna, e 2j quando o contrário, né? O número da linha for menor do que o da coluna. Então ele quer saber a soma dos elementos da segunda linha. Então olha só, essa matriz, sendo uma matriz 4×3, nesse caso então vai ter 4 linhas e 3 colunas, tal qual essa aqui, né, que a gente usou como exemplo introdutório. Então, ele quer a soma dos elementos da segunda linha. A segunda linha, então, vai possuir quantos elementos? No caso, então, 3 elementos, uma vez que são 3 colunas. No caso, quem serão esses elementos? No caso, então, vão ser o A21 mais o A22 e mais o A23. Esses 3 elementos, então, é que ele quer saber o valor da soma, ok? Muito bem. O A21, o que acontece? O número da linha é maior do que o da coluna, correto? Então, no caso aí, para eu formar o A21, sem problema nenhum, eu vou fazer 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, e aí 6 menos 2, esse elemento então seria o número 4, ok? Muito bem. Já o A22, o número da linha igual ao da coluna, ainda permanece essa lei aqui valendo. Então vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2, 4. Então 6 menos 4, esse número valendo 2. E aí no caso, o A23, o que acontece agora? Para A23, então, o número da linha é menor do que o número da coluna, então isso vai ser o valor de 2 vezes J, J sendo 3, então vai ficar 2 vezes 3, isso igual a 6. E aí, então, teremos, no caso, aí a soma, como sendo do A21, que é 4, com mais o A22, que é 2, e mais o A23, que é 6, isso então vai nos dar 6 mais 4, 10, com mais 2, 12. Seria então a letra B a nossa opção correta. Existem então, no caso aí das matrizes, algumas que se destacam em relação a outras. São as chamadas matrizes especiais. Por exemplo, a gente vai ver muito aqui as chamadas matrizes quadradas. O que é isso? Também chamadas de matrizes de ordem N, é quando você tem um número de linhas igual ao número de colunas. Então, por exemplo, essa matriz A aqui é uma matriz 2×2, também chamada de matriz de ordem 2, porque 2, no caso aí, é o mesmo número de linhas e de colunas. Essa matriz B aqui sendo a 3×3, também chamada matriz de ordem 3, porque possui 3 linhas e 3 colunas, ok? Existem as chamadas matrizes nulas, que o próprio nome já denuncia que todos os elementos, então, serão iguais a zero, seja ela uma matriz quadrada ou não. Muito bem, uma outra coisa também que a gente vai lidar bastante é a chamada matriz transposta. O que é isso? Matriz transposta, então, vai ser aquela que a gente vai trocar, no caso, linha
e coluna de lugar. Como assim? Então, se a minha matriz ela é uma matriz M por N, seus elementos A e J, quando eu fizer então a transposição, eu vou mudar a posição. Nesse caso, então, ao invés de I, J, vai passar a ser JI. Linha troca de lugar com coluna. Então, ela era M por N, vai passar a ser o contrário, N vezes M. Então, por exemplo, aqui a nossa matriz A, ela é 2, 1, 3, 4. O que que acontece? Quando eu for fazer a transposição, essa primeira linha vai se tornar a primeira coluna e, consequentemente, a segunda linha da matriz A será a segunda coluna da sua matriz inversa, ok? Então, no caso aí, né, as linhas se tornam colunas quando a gente faz a chamada transposição, a chamada mudança de posição, tá ok? Vamos ver então uma questão aí de prova anterior da especialista da aeronáutica. Ela mostra então as matrizes A e B e nos diz que A elevado a T e B elevado a T seriam as suas transpostas. E com isso ele quer saber a soma da transposta de A mais a de B. Como fazer? Bom, maneiras e maneiras. Você pode, primeiramente, no caso aí, né, fazer a transposição da matriz A, fazer A transposta. Como é que seria? Então, a primeira e segunda linhas da matriz A serão a primeira e segunda colunas da transposição, ou seja, a linha se torna coluna. Então, a primeira linha, 1 menos 1, vai se tornar a primeira coluna e a segunda linha, 2, 2, se torna a segunda coluna. Temos aqui, então, a transposta de A. Já no caso B, a mesma ideia. Para fazer a transposta, as linhas tornam-se colunas. Então, por exemplo, a linha que é menos 1, 1 vai se tornar a primeira coluna e a segunda linha 0,3 a segunda coluna. E aí na hora então de fazer a soma dessas duas matrizes, o que nós teremos? Basta então somar, no caso aí, os elementos que ocupam a mesma posição nessas matrizes. Por exemplo, os dois elementos aqui, 1 e menos 1, na hora que for somar, vão zerar. Por exemplo, o 2 e o 0, no caso vamos somá-los, isso vai dar 2. Somando menos 1 com mais 1, de novo, novamente, achamos 0. E somando 2 com 3, no caso 5. Então a matriz 0, 2, 0, 5, isso no caso seria a letra D, a nossa opção correta. Uma outra forma também de fazer isso seria o seguinte: se você somar as duas matrizes A e B, no caso então nós teríamos 1 com menos 1, isso daria 0. O menos 1 com 1, 0 também. No caso 0 com mais 2, daria 2. E o 3 com mais 2, isso daria 5. Isso então seria a soma direta de A com B. Que se você faz a transposição dessa soma, você vai ver então que essa que é a primeira linha, 0, 0, vai se tornar quem? A primeira coluna. E no caso a segunda linha, 2, 5, vai se tornar também a segunda coluna. Ou seja, nesse caso então, uma propriedade interessante de que a transposta da soma é igual à soma das transpostas. Tá ok, gente amiga? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!